Olá, mais uma vez nós estamos aqui, então, falando sobre as revelações do Apocalipse. Então, nós vamos agora estudar sobre o milênio. Onde acontece o milênio? Quais são os eventos que nós temos ali? E o que descreve para nós o milênio é Apocalipse, o capítulo 20. São apenas alguns versos, mas nós vamos acompanhar lendo na palavra, porque então fica mais fácil da gente compreender o que é que foi mostrado para João lá na ilha de Patmos. Então, você pode acompanhar em Apocalipse 20, do verso 1 até o verso 10. Então, vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Então essa aqui já é uma referência que nós encontramos sobre os 1000 anos, o milênio. Então o que vai acontecer? A profecia diz que um anjo apareceu e prendeu a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, por esse período. Só que nós temos que lembrar que Satanás é espírito. Então, aqui o Apocalipse, como temos estudado, usa uma linguagem simbólica. E aqui a linguagem simbólica que nós encontramos aqui é que essa corrente, essa chave, que é descrito então como um anjo para prendê-lo, isso significa que é uma cadeia, é um lugar que é uma circunstância onde ele ficará preso. Não é exatamente que ele vai ficar amarrado. Muitas pessoas pensam que isso aqui é uma linguagem literal, que Satanás vai ficar preso por cadeias. Não existe a possibilidade de prender um espírito com cadeias. E Satanás, ele é um anjo. Ele veio para cá nesse estado e ele continua sendo invisível aos nossos olhos. É um espírito. Então o verso 3 diz: lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selos sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Bem, aqui então está dizendo que ele será lançado no abismo. Se nós estudarmos lá em Gênesis, nós vamos encontrar que quando o Criador veio para criar este mundo, não existia todo a sua estrutura. Entretanto, a terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo. E foi nessas circunstâncias que Satanás veio para cá. Ele veio para cá antes da criação, quando ele foi expulso do céu. Então, o mundo vai voltar a esta situação, sem forma e vazia. Está descrito isso lá no livro de Jeremias, que a terra vai ficar sem forma, vai ficar escura. Não teremos, então, vida neste mundo durante o milênio. A cadeia, então, aqui é de circunstância, não vai ter ninguém para ele tentar, para ele atormentar. Vai ser a mesma coisa que aconteceu quando ele foi expulso para cá, ele vai ficar nessa mesma situação. Mas para ele não tem problema nenhum, né? Não sabemos quanto tempo ele viveu aqui, dessa forma até que o mundo foi criado. Depois ele será solto, vamos então ver como será, né, que ele será solto então depois desse período de 1000 anos. Mas vamos continuar lendo para que a palavra nos deixe então compreender o que está escrito aqui. No verso 4 diz: vi tronos e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dado autoridade de julgar.
Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho do Salvador, bem como por causa da palavra do Altíssimo. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a sua marca. Então, qual é a marca da besta? É o primeiro dia da semana. Essa é a marca da besta. Existe uma série de eventos que nos levam a esse fator principal. Então, não é só um dia, tem um bocado de circunstâncias que levam a isso, mas nós sabemos que é a oposição ao sinal do Criador, que é o sábado, descrito em Êxodo 31, verso 13 a 18, descrito em Ezequiel 20, verso 12 e verso 20, é o sinal entre o Criador e suas criaturas. E o sinal do dragão, da antiga serpente, é o oposto. É o primeiro dia da semana que terá que ser, então, reverenciado por todo mundo como uma lei. Então, aqui está dizendo que estes, então, vão se sentar em tronos, esses que não receberam o sinal da besta, sua marca, e vão reinar. E vão reinar com o Salvador durante 1000 anos. Então, nós vemos aqui que foram postos tronos, e essas pessoas foram chamadas então a julgar, essas que não receberam a marca da besta, e vão reinar por 1000 anos. O restante dos mortos, diz assim em verso 5, não reviveram até que se completassem então os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então eu vou mostrar depois um gráfico que vai ficar muito fácil de compreender isso. Então, o que dá início a um milênio é a prisão de Satanás, quer dizer, não fica nenhum sobrevivente sobre a terra. Aqueles que receberam a marca da besta, eles serão destruídos. E aqueles que têm o selo do Altíssimo, nós encontramos também que aqui o selo será colocado sobre a fronte, está escrito no Apocalipse 14:1, é o nome do Altíssimo. Por isso a restauração do nome, a importância de restaurar o nome, porque ele é o selo que estará na fronte daqueles que têm o sinal do Altíssimo. É muito importante, é muito lindo como o Criador é perfeito. Então, eles vão reinar por 1000 anos. Se a terra vai ficar, então, num estado que era antes da criação, então vida nenhuma terá aqui. E aqui é bem claro, então, porque os mortos não reviveram até se completassem os 1000 anos, essa é a primeira ressurreição. Então, aqueles que ressuscitaram foram com o Salvador para reinar 1000 anos, para consultar os livros, para sentarem em tronos. Os restantes, então, não sobreviveram. E o verso 6 diz: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Então, já deixa claro aqui que haverá uma segunda morte. Mas sobre os que ressuscitaram na primeira ressurreição, então não terá poder a segunda morte. Então, nós vemos aqui que tem 2 ressurreições. Continuando, então. Pelo contrário, serão chamados sacerdotes do Altíssimo e do Salvador, e reinarão com ele durante os 1000 anos. O verso 7 de Apocalipse 20 diz: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Bem, se a prisão de Satanás é uma prisão de circunstâncias, então nós vemos aqui que as circunstâncias mudam. E o que vai acontecer então para mudar esta circunstância que mantinha então Satanás preso? Bem,
nós vemos então que depois dos 1000 anos, a cidade santa desce, nós vamos ver isso, e então haverá vida novamente neste momento, haverá novamente luz, porque a Nova Jerusalém desce e aí muda toda a circunstância. E com o fulgor da cidade que desce, agora os ímpios, aqueles que receberam a marca da besta, eles vão então ressuscitar. É escrito assim. E então Satanás sairá, diz o verso 8, a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Imaginem todo ser vivente então ressuscitando. Uns estarão dentro da cidade, protegidos pelos seus muros, e agora vai ressurgir toda a multidão de seres viventes para receber o juízo. E agora então Satanás, então ele cria ânimo e ele sai então a seduzir as nações. E diz assim, marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida, que desceu, porém fogo do céu os consumiu. Então, aqui está dizendo que a cidade vai descer, a Nova Jerusalém, que está no céu, ela vai descer. E agora, então, todos vão ressuscitar para receber a sua sentença, e Satanás vai sair para seduzir, para enganar as nações. E diz assim, o diabo, verso 10, o sedutor deles foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados pelos séculos dos séculos. Isso quer dizer, serão queimados. Enquanto houver uma fagulha de vida, eles serão queimados até exterminar. É como você pegar uma folha de papel e colocar fogo, e ela vai queimando, queimando, queimando. Quando termina a folha, então acaba o fogo e acaba a folha de papel para todo sempre. Nunca mais você vai conseguir recuperar aquela folha de papel. Então é assim que a Bíblia explica. É importante nós sabermos que Paulo vem dizendo, João vem dizendo no Apocalipse, no capítulo 21, ele vem descrevendo a cidade santa, o novo céu e a nova terra, que a terra vai ser restaurada e tudo que vai acontecer então, quando todos aqueles que foram chamados para reinarem por 1000 anos estarão ali no céu consultando os livros. A Bíblia diz que existem o livro da memória, que diariamente o nosso anjo leva lá para o céu, e é ali registrado, e o livro da vida. Para que nós possamos ter o livro da vida, o nosso livro da memória deve estar perdoado todos os nossos pecados. E isso nós podemos fazer diariamente. Como? Como disse Paulo, indo e oferecendo o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto nacional. Romanos 12, 1, 2. Mas, então, estes que tiveram o nome agora transferidos para o nome, com seu nome para o livro da vida do Cordeiro, tem vários textos de Apocalipse falando sobre o livro da vida. Agora eles vão reinar por 1000 anos. A terra vai ficar sem vida e escura. Então, nós encontramos a profecia de Jeremias no capítulo 4 e o verso 23 em diante diz assim: olhei para a terra e ei-la sem forma e vazia. Para os céus não tinha luz. Olhei para os montes e eis que tremiam.
e todos os outeiros estremeciam. Olhei, e eis que não via homem algum, e todas as aves do céu haviam fugido. Então, esse é o período em que a terra vai ficar sem forma e vazia. E o profeta descreveu isso. Está aqui diante de nós. E aí, olha o verso 26, ele diz assim: olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derrubadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Pois assim diz o Senhor: toda a terra será assolada, porém não a consumirei de todo. Então agora, na vinda do Senhor, a terra não será completamente destruída, vai ficar a sua estrutura. Assim como foi no princípio, já tinha o Eterno criado a estrutura da terra. Então ele veio dar vida. E quando ele vem, ele traz luz. Haja luz, diz em Gênesis. E quando a cidade santa desce agora na terra, que estará nessas condições de caos que nós vimos aqui, então haverá luz novamente. E então os ímpios vão ressuscitar. E nós encontramos então esse parâmetro, nós encontramos bem claro aqui neste quadro, as duas ressurreições. Então, na primeira ressurreição, nós encontramos ela dando início ao milênio. E a segunda ressurreição, ela põe término ao milênio. Porque os 1000 anos serão no céu. Serão então agora os salvos, aqueles que não receberam a marca da besta, eles vão reinar por 1000 anos. Eles vão então julgar, diz Paulo, até os anjos caídos serão julgados. Então, o que acontece na primeira ressurreição? Vemos aqui então um período de restauração até que chegue então na primeira ressurreição. O que nós temos então que antecede então esse período? As 7 últimas pragas, nós temos a segunda vinda do Messias, nós temos que os justos ressuscitam, Satanás é amarrado e os santos são levados para o céu. Então, essa é a primeira ressurreição. Aqueles que vão ressuscitar para reinarem por 1000 anos. Não nesta terra. A terra vai estar um caos, como Jeremias deixou isso muito claro. Então, os 1000 anos, entre as duas ressurreições, a terra estará desolada. E os remidos vão então estar reinando com o Salvador. E o que faz então com que a terra agora, depois desse milênio que será passado no céu, que a terra então, durante 1000 anos, vai então ficar no estado antes da criação. Tudo, em 1000 anos, tudo se corrói. Nada perdura neste mundo por mais de 1000 anos. Então, as cidades que foram destruídas ficarão em escuridão, ficarão em trevas, vai ser tudo então restaurado pela presença do Criador novamente na terra. E então, depois dos 1000 anos, nós temos a segunda ressurreição. E o que acontece então na segunda ressurreição? A descida da cidade santa, a nova Jerusalém que desce para a terra. A terra vai ser o lugar de habitação dos salvos. Por quê? Nós somos criados para viver nesta terra. Este é o nosso lugar, esse é o nosso planeta, este é o nosso mundo. Apenas ele será restaurado. Então desce a nova Jerusalém, aparece então o Salvador e os salvos, e então ressuscitam os ímpios. Então, com o fulgor da cidade, com a glória do Salvador, agora acontece a segunda ressurreição. E o que nós lemos então aqui na palavra? Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição.
Porque os que vão ressuscitar na segunda ressurreição, todos aqueles que foram exterminados pelo fulgor da vinda do Salvador, eles então terão que ressurgir para se deparar então com o juízo. Todos vão deparar com o juízo. Os que estão dentro da cidade, eles tiveram um julgamento antecipado para saber aqueles que seriam salvos ou não, mas mesmo assim, eles terão a oportunidade de julgar todos aqueles que foram salvos, se realmente eles mereceram estar ali na santa cidade. Então o julgamento será para todos. E então os que ressuscitam, os ímpios, então eles terão a oportunidade de ver o nosso Salvador sendo coroado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, acima da cidade, o nosso Salvador receberá então o reino das nações, o reino deste mundo que até então o príncipe das trevas tomou posse, o anjo caído que foi expulso do céu, ele tomou posse desta terra. E ele se diz o príncipe daqui. E ele, então, será solto das suas prisões de circunstância. Por quê? Com a ressurreição de todos os ímpios, então a terra estará toda habitada novamente. Imagine todas as pessoas que morreram desde Caim, todas ressuscitam para receber então o seu juízo. Mas antes eles vão ver então o nosso Salvador sendo coroado como Rei dos Reis. Então vai passar um filmezinho diante deles, para eles lembrarem das suas más ações, para eles saberem por que eles não estão ali protegidos dentro dos muros da cidade. E eles vão se lembrar de todos os atos que eles cometeram, de todas as atrocidades que eles cometeram. E eles vão então perceber que eles não poderiam jamais fazer parte daquele pequeno grupo que está dentro da cidade. E então eles vão se render e dar glória ao Criador. Mas em seguida, Satanás vem e coloca na mente deles que eles são um número muito maior, porque aqui diz, em Apocalipse 20, que quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra e reuni-las para a peleja. Então Satanás é solto, porque ele não desiste. Ele sabe que ele vai ser destruído, mas ele luta até o fim. Então ele sai a enganar as nações. E, como nós vemos aqui, então, em Apocalipse, que Satanás será lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão então exterminados para todo o sempre. Os ímpios então serão destruídos e os santos entram na posse do reino para toda a eternidade. Então, é isto o que o Apocalipse nos revela. Esse é o período de 1000 anos que nós encontramos. Muitas pessoas estão afirmando que o nosso Salvador vem para reinar em Jerusalém durante 1000 anos e os ímpios estarão de um lado, os salvos do outro. Não existe essa possibilidade. Porque as Escrituras dizem que agora, quando o Salvador vem buscar aqueles que hão de julgar, vão de sentar nos tronos e reinar com ele durante os 1000 anos, isso não pode jamais acontecer na terra. Os livros estão no céu, é lá que é anotado diariamente todos os nossos atos. Então, como que os salvos aqui vão tomar posse da Nova Jerusalém, se eles estão aqui e a Nova Jerusalém está no céu? Então é lá que eles vão tomar posse do reino. A santa cidade é a Nova Jerusalém. E então
Na festa dos tabernáculos, durante 7 dias, os santos estarão ascendendo ao céu para tomar posse da cidade. Os convidados das bodas do Cordeiro, porque a cidade é a noiva que está sendo preparada para o nosso Salvador. Assim como aquela parábola que ele contou da festa para as bodas. Então, os reunidos estarão ali para tomar posse do reino para todo sempre. Então, depois dos 1000 anos, eles voltam à terra. E então eles viverão eternamente aqui. Mas durante 1000 anos, essa terra estará desolada e vazia. Não haverá vida nessa terra. Satanás estará preso por circunstâncias. Assim diz a palavra. E é assim que vai acontecer. Então, o que nós precisamos é estar preparados para sermos reis e sacerdotes, para tomar posse do reino que nos está preparado desde a fundação do mundo. É isso que o Eterno tem para nós. É um reino de glória. Ele tem preparado o melhor para nós. Uma cidade maravilhosa, com ruas de ouro, com pérolas nas portas. É isso que ele tem preparado. E então ele vai recriar essa terra novamente. E nós teremos a oportunidade de ouvir o Criador, então, das cinzas, reconstruir este mundo novamente. O jardim do Éden estará dentro da cidade. E as tábuas do conselho também estarão dentro da cidade, porque elas sobem antes da destruição dessa terra. E estarão para sempre como norma do juízo do nosso Criador. Então vamos, desde agora, obedecer essas normas, conhecer. São só 10 preceitos e o mundo todo será julgado por eles. Que o Eterno abençoe para que nós estejamos ali durante os 1000 anos reinando com Ele como reis e sacerdotes. Bem, no próximo episódio nós estaremos falando sobre a Trindade. Da onde surgiu, como surgiu, por que surgiu. Então, na próxima semana, você pode então estar assistindo juntamente sobre este tema tão importante para a nossa salvação, que é quem nós estamos adorando. Eu espero vocês.